Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Provavelmente hoje nós voltamos à liturgia normal do tempo comum, na 8ª semana. Nós ontem tivemos a memória de Maria, Mãe da Igreja, ou nas igrejas franciscanas, a festa da dedicação da Basílica de São Francisco de Assis. Então nós não entramos propriamente, não voltamos às leituras que era a continuação daquilo que nós deixamos antes da Quaresma, que estávamos concluídos a 7ª semana da Quaresma. Voltamos na 8ª, concluímos a 7ª semana do tempo comum. Voltamos da 8ª semana do tempo comum. E já tínhamos ali lido uma grande parte do livro do Eclesiástico. É um livro sapiencial, é um conselho de um mestre para os seus discípulos, a formação dos seus discípulos, e também conhecido com o nome de Sirácida. Então, este livro que nós estamos já bem adiantado nele, nós estamos no capítulo 35, que nós recomeçamos a sua leitura. Então, nessa leitura de hoje, o sapiente, o mestre, ele vai falar do valor do sacrifício e do culto. Mas, como também nós vamos encontrar na literatura profética, vai alertar que isso feito de modo somente exterior não agrada a Deus. Que o sacrifício e o culto deve ser conjugado com uma conversão interior, com a mudança do nosso coração. Então, nós precisamos dessas duas dimensões. Não é que o sacrifício e o culto, aquilo que existia em Israel como sacrifício e o culto, falando dentro do Antigo Testamento, valia por si, mas nem também somente a mudança do coração sem a parte ritual. Nós precisamos das duas dimensões. Não é somente que a conversão é um ato espiritual sem uma prática ritual, uma prática litúrgica. Mas o autor começa e vai dizer assim: aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício de louvor. Então, o texto vai dizer assim, olha, que a prática de caridade, a prática de amor, ela já é um culto, já é um sacrifício. E depois vai continuar, que ao sacrifício praticado, que ele não tira o valor, deve acompanhar uma relação de conversão, afastar-se do mal, deixar a injustiça. E continua, honra ao Senhor com coração generoso. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. E assim o Senhor vai te dar 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes ele não os aceita, nem confies no sacrifício injusto. Aqui toca um tema que é a doação dos bens para o Senhor. Na verdade, o verbo que usam para falar do dízimo é devolver ao Senhor. Então, é um tema que está presente já no Antigo Testamento, a obrigação do dízimo. Esse tema vai percorrer já os primeiros autores. Santo Agostinho, ele vai falar muito sobre essa questão do dízimo, a parte que é de Deus. Você tem 9 partes para você. Aquela de Deus você não deve tocar. E é um mandamento da igreja. Na verdade, a Igreja do Brasil, ela não consegue viver, graças a Deus, se não for com a ajuda dos seus fiéis. Em muitas nações, a Igreja recebe uma subvenção estatal. A Igreja do Brasil já muito cedo renunciou isso, e isso é muito bom, porque quando a Igreja é mantida pelo Estado, ela se torna instrumento do Estado. Mas para isso, nós precisamos de leigos que sejam empenhados da colaboração com a vida da igreja.
É um tema que praticamente uma escolha minha pastoral é de não tanto falar sobre isso, mas que, na verdade, sem a ajuda dos leigos que deem o seu dízimo, nós começamos a ter que viver da igreja de festas, de arrecadação, de rifas, de pedidos, de campanhas, isso porque não tem uma sólida ajuda. É de se pensar, caríssimos, que muitas vezes as comunidades da periferia, as comunidades pobres, são aquelas que têm maior arrecadação de dízimo. Isso deve fazer-nos pensar, porque muitas vezes se afirma já da antiguidade que a igreja se faz com o palpite dos ricos e com o dinheiro dos pobres. Então, dar a Deus o dízimo é um modo também de reconhecer que tanto recebemos da nossa mãe igreja e que nós só podemos manter templos grandes porque algumas pessoas têm um empenho e uma responsabilidade de colaborar. Porque se todos não forem responsáveis, a igreja não teria como edificar um templo grande, como a nossa São Francisco aqui, e de manter-se. Só conseguimos fazer isso porque pessoas têm responsabilidade. Mas chega um momento que se precisa fazer mais, que precisa reformar e tudo, e é aquele momento que se tivéssemos pessoas engajadas na responsabilidade de dar o seu dízimo, não aquilo que sobra, mas um verdadeiro dízimo, nós teríamos possibilidade de manter as nossas obras e dias e de também cumprirmos o nosso dever de solidariedade para com os irmãos necessitados, que também isso é um dever do dízimo. Então, caríssimos, aquilo que fala hoje a leitura, a primeira, é também uma ocasião de um exame de consciência, ou seja, não somente escutar a palavra, achar simpática e bonitinha, mas essa palavra também deve mudar a nossa vida, nos convertermos. Se o evangelho não toca aquele que é o órgão mais sensível do corpo humano, que é o próprio bolso, é sinal que a minha fé não é uma prioridade para mim. Porque de Deus recebo tanto, o mínimo eu devo restituir a Ele. E no evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que está com os seus discípulos depois daquele diálogo com o jovem rico. Então, diante da resposta do jovem que, ligado aos seus bens, não quer seguir Jesus, Simão vai fazer uma pergunta. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Na verdade, uma constatação ele faz. Então, que eles realizaram aquilo que o jovem não quis reconhecer. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Simão faz uma constatação e sempre na boca de Pedro é colocado aquilo que é o sentimento dos apóstolos. Não pensemos mal dele. Que os autores colocam na boca de Pedro aquilo que também é um sentimento comum. Então, Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo, quem tiver deixado os bens dessa terra e os afetos, em resumo, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Essa com perseguições é próprio de Marcos. Em Lucas, ele fala também mulher. Porque, na verdade, aqui não é uma questão literal, não é receber casa, irmãos, mãe, mas para dizer assim, que aquilo que se deixa por causa do reino de Deus, se recebe muito mais. Então, isso é uma consequência também daquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Em geral, a primeira e a segunda leitura e o evangelho não tem um tema em comum, é lido em continuidade. Mas hoje tem uma providência, uma coincidência que na primeira leitura se fala assim que para aquele que doa ao Senhor recebe 7 vezes mais. E Jesus no evangelho vai dizer assim, vai receber 100 vezes mais, 100 vezes tanto. Porque não é uma promessa de uma recompensa matrimonial, mas que o reino de Deus é muito mais do que aquilo que nós deixamos. Mas no Evangelho de Marcos tem esse alerta, com perseguições. Ou seja, Jesus não promete uma vida fácil, mas promete uma vida para quem adere ao seu reino, que vai ser aquela do mestre, aquela de ter perseguições por causa da opção que teve. Mas isso nesta vida, e Jesus vai acrescentar, e no futuro a vida eterna. É por causa desta vida eterna
é que nós nos fazemos cristãos. Não porque fazemos alguma coisa para ter o prêmio, isso não seria amor, não seria doação, mas na certeza de que o Senhor, pelo qual nós doamos a nossa vida, não vai nos abandonar aqui neste mundo e no futuro nos levará consigo para uma vida imortal. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.